Glória a Deus. Bom dia mesmo. Bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Senhor, eu te louvo por mais uma vez poder dizer como teu servo Davi. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Graças a Deus que nos dá a vitória. Querido Deus, que o teu Espírito esteja na direção de nossa vida, nesse instante, do nosso ministério. Que essa palavra, Senhor meu Deus, possa trazer graça, paz, alegria àqueles que vão estar recebendo, possa trazer força, possa trazer ânimo, possa trazer saúde espiritual, física, neste momento que o mundo atravessa, em especial nosso país, porque somada essa questão de pandemia, vem questão da pandemia também na área política, na situação socioeconômica. Então, que o Senhor use de misericórdia, que essa palavra possa trazer graça, paz, possa trazer fortalecimento para aqueles que vão estar recebendo, principalmente para aquele povo que se chama pelo nome do Senhor, aquele povo que tu chamas de sal da terra, de luz do mundo, aquele povo que a tua palavra diz que o Senhor sarou, tratou, salvou, para que eles possam ser instrumento das tuas mãos para sarar a outros, para salvar a outros, para cuidar de outros. Senhor, então, venha abençoar este momento, venha abençoar essa transmissão, abençoe, esteja até mesmo na questão de energia, na questão de internet, e que tudo corra bem para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Querido, nós começamos nesse período de oração agora, nós estamos entrando no livro de Levítico. Nós já falamos, Senhor, Gênesis, lembrando aos queridos que Gênesis quer dizer começo, início, certo? É o livro que conta como tudo começou, queridos, como surgiu o ser humano, como é que surgiu o pecado, como é que surgiu o sofrimento, conta como Deus começou, como é que ele apareceu às pessoas, como é que ele mostrou, como as pessoas deveriam viver, né, diante dele. É no livro que se divide do capítulo 1 ao 11, nos fala como Deus criou tudo o que existe, inclusive, lógico, a raça humana, o Adão e a Eva. E do capítulo 12 ao 50, ele já conta a história dos patriarcas, o Abraão, o Isaac, o Jacó e os seus 12 filhos, que depois vieram a dar, assim, início às 12 tribos de Israel. No livro de Êxodo, querido, nós vimos, é um livro que significa, que quer dizer saída. Então, este livro, o de Êxodo, ele trata dos acontecimentos mais importantes da história do povo de Israel, amados, que foi a saída deles do Egito, onde eles estiveram escravos ali por 400 anos, tá? Então é um livro, queridos, que fala da libertação do povo de Israel, fala da viagem deles depois a Monte Sinai, fala depois da aliança de Deus, feita com o povo dele, ali no Monte Sinai, certo? Onde Deus deu a eles as leis morais, certo? As leis civis, as leis religiosas, e também a construção do lugar de adoração. E o livro de Levítico, queridos, hoje nós vamos estar no capítulo 2, então esse livro de Levítico estão as leis e os mandamentos que Deus, ele mandou Moisés dar ao povo, certo, queridos? Ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo iria oferecer. Então, o que trata esse livro? Como que seria esse encontro? Como seria essa reunião? Certo? Qual a atitude do povo? Quais seriam os deveres dos sacerdotes?
certo? E assim por diante. A lição principal aí é: Deus do povo de Israel é santo. É um livro que trata aí da santidade. Então é como hoje, você vai à igreja. Por que ir à igreja? Qual a importância da igreja? Qual a importância do povo se reunir em um prédio, às vezes próprio, às vezes alugado, às vezes chique, às vezes não tão chique? Um prédio que muitas vezes vai também de acordo com a condição das pessoas que fazem parte daquela igreja, daquela denominação, aquele ministério, certo? Onde ali é construído um templo com essa finalidade do povo que se chama do nome de Deus se reunir para adorar. É onde ele vai praticar de devolver a sua oferta, devolver o seu dízimo. Afinal, toda entidade cristã ou religiosa na face da terra sempre tem também essa questão do seu sustento, da sua manutenção, a maneira de adoração a Deus, cânticos, louvores, ofertório, que faz parte da adoração a Deus. Talvez algum ministério possa até exagerar um pouco, não é verdade? E outros talvez sofrem porque às vezes as pessoas não têm tantas condições assim. Outros às vezes têm luta porque às vezes o homem não entende. É como a gente vê esse período de pandemia. Muitos líderes cristãos nessa busca de ter o seu templo de volta. Lógico, o primeiro fator é esse, a adoração a Deus, o serviço a Deus cristão. Mas não deixa de ter também a parte da adoração na parte material, que é o que vai trazer ali a manutenção daquele templo, inclusive o sustento sacerdotal. Mas tudo isso, querido, nós temos isso a questão da palavra de Deus. E nesse período que agora a pessoa está em casa, como é que fica esse processo dela adorar, dela buscar a Deus, dela servir, certo, queridos? A verdade é que tudo continua a mesma coisa. Ou seja, a sua função de adorador, ela continua a mesma. De você servir a Deus é a mesma coisa. Em relação às ofertas, a mesma coisa. Em relação de você consagrar a sua vida a Deus, ao serviço do Senhor, queridos, é a mesma coisa, certo, queridos? Então, ontem nós falamos sobre os holocaustos, certo, amados? Então, que era uma oferta de animal, era uma oferta de gado, onde ali o sacerdote ele tinha que colocar a mão sobre aquele animal, fazendo ali uma transferência, certo? É como Cristo, é o Cordeiro de Deus que foi morto pelos nossos pecados. Nessa atitude ali dele impor as mãos, era fazendo ali aquela transferência. Vimos que esse animal, lógico que ele tinha que ser perfeito, tinha que ser um animal limpo, falando aí também da atitude do queridos. Então, nós estivemos vendo isso. Hoje, querido, nós vamos estar vendo uma outra oferta. Ontem foi a oferta de animal, certo? Então, Deus mandou Moisés falar com os filhos de Israel, certo? Essa oferta representa exatamente o ofertante, reflete aí o relacionamento, guarde bem essa palavra, o relacionamento do ofertante com Deus. A raiz da palavra oferta no hebraico significa aproximar-se, certo, queridos? Glória a Deus, o nome do Senhor Jesus. Então, significa aproximar-se. Então, iria haver aí a questão da substituição, certo? Depois do versículo 6, então esfolará o holocausto, partirá nos pedaços, certo? Porque ao chegar no altar, o pecador ele deveria estar disposto a reconhecer a sua culpa. Porque você pensa bem, você pega lá um... Aí você leva, aí de repente o sacerdote pega lá o seu material e mata e começa a esquartejar, picar, parte. Eu tenho certeza que o seu coração iria doer.
eu tenho certeza que você diz, poxa, rapaz, mas... Só que aquilo ali, ele estava substituindo a pessoa, porque a lógica seria, nós morremos pelo pecado. Essa seria a lógica. O que Romanos fala? O salário do pecado é a morte. 6:23. O salário do pecado é a morte. A lógica seria essa. Nós, o ser humano, morrer. Então a intenção de Deus era o quê? Que quando a pessoa, isso o sacerdote ali derramando sangue, fazendo ali certamente aquela sujeira, porque do que ele batia, espirrava sangue dele, a roupa dele clara, a roupa dele tinha que estar limpinha, branquinha, ele ia se sujando, a roupa do sacerdote ia se sujando, e a pessoa ia vendo aquilo ali o alvo era o quê? O coração dela tinha que doer. Poxa, rapaz, mas boi bonito aí, ó, podia estar, ó, comendo dele, vendendo as carnes dele, fazendo uma festa, um churrasco, ele está me matando. Puxa, por causa do meu pecado. Ah, não, vou ficar pecando, não, vou ficar pecando, não. Essa era a intenção. Vou parar de pecar. E depois era queimado, e aquele cheiro tinha que chegar a Deus, às narinas de Deus. Isso não quer dizer que Deus tinha nariz e tudo, não. Tem uma igreja por aí que ensina, né? Que Deus tem nariz, olho, mão. Ah, não, porque a Bíblia fala dos olhos de Deus, fala do dedo de Deus, das narinas de Deus, aí vem a conclusão. Não. O homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus em espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então, queridos, essa era a intenção. Só que Jesus, ele tomou o lugar desse animal. Então, o alvo de Deus hoje é que você possa parar, pensar, refletir, poxa, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, ele morreu por mim. E vou ter uma vida na presença de Deus. Já no capítulo 2, amados, nos fala das ofertas de alimentos, que eram, na verdade, chamada oferta de manjares, oferta de primícias, certo, amados? Hoje, muitas igrejas praticam, principalmente no segundo domingo, ter o chamado culto das primícias, que é ou seria o dia da pessoa separar uma oferta, né, especial das suas primícias e levar ao Senhor Deus. Tá? O que acontece? Normalmente, queridos, por que hoje muitas pessoas têm dificuldade, queridos, de praticar a questão de dizimar, de ofertar? É porque isso aqui tinha que ser as primícias, tinha que ser a primeira coisa. A pessoa, antigamente, né, uns 30, 40 anos atrás, o que os crentes faziam? Muitos já levavam, às vezes, o envelope do dízimo para o próprio trabalho. Primeira coisa que ele fazia era o dízimo. Eu fazia isso e a maioria dos cristãos da minha época, que se converteram há 40 anos atrás, fazia assim. A gente recebia, primeira coisa, ou a gente pegava ali, já separava ali o dízimo do Senhor, a 10ª parte colocava, isso é de Deus. E separava ali as primícias, era uma oferta que a gente, segundo a nossa fé, a nossa posse, a nossa condição, a gente pegava, separava e pá, levava. Tem igreja que chama oferta de Santa Ceia, tem igreja que chama oferta aí das primícias, e a gente fazia isso em adoração a Deus. A gente fazia isso com singeleza, com pureza de coração. A gente fazia isso, queridos, com alegria, não por força nem por violência, segundo havia proposto no coração. Certo, amados? Porque a gente tinha aquela convicção que ia adorar a Deus. Eu trabalhava quando eu converti, eu trabalhava numa empresa que eu tinha 2 patrões. E naquele tempo eles pagavam assim, né? Eles davam a gente o dinheiro assim, pá, na mão. E eram 2 patrões ímpios, um deles era mais ímpio ainda. O que eu sofria bullying, que ele já dava e ele já dava assim, você agora vai, você é bobo, você é besta, você é idiota, agora você vai levar lá para o seu pastor lá, dessa forma. Depois saí dessa empresa, fui para uma outra, que também não era diferente não. No dia que a gente recebia, tinha a turma toda assim, é a hora, você vai dar o dízimo, aí Deus vai vir receber seu dízimo.